Olá, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Sandy Velez e sou artesana da Arcor by Sandy Velez, onde crio todo o tipo de peças em biscuit. Se quiserem ver os meus trabalhos, vou deixar os contactos na descrição do vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Mãos no Biscuit. Na aula de hoje vamos aprender a modelar este rosto humanizado. Espero que gostem. Olá! Na aula de hoje vamos aprender a fazer este rosto humanizado. Tem o narizinho e a boca modelados. Para isso vamos precisar da esteca faca, do marcador de silicone com a pontinha bicuda, de um pincel, neste caso vamos usar o cabo do pincel, assim mais ou menos desta grossura. Se não tiverem, podem usar uma esteca deste género. Esta esteca também, que tem o gancho, e do outro lado tem assim uma ponta bicuda. Então, antes de começarmos a modelar, vou colocar um bocadinho de creme nas mãos, pouquinho, só uma gotinha, só para as mãos ficarem mais suaves, para assim ser mais fácil modelarmos, porque vamos precisar de usar muito os dedos para alisar e para modelar. Então, com a bola de massa feita, não se esqueçam que antes têm que sovar a massa, depois fazem a bolinha, e agora, com a bolinha, vamos alongá-la um bocadinho mais, para ficar no formato oval, de ovo, assim. E agora, com o cabo do pincel modelador, vamos marcar no meio. Vamos dividir a cabeça ao meio e vamos marcar. Os movimentos de vai e vem. Fica assim. E agora, com os dedos, alisamos, para não ficar a marcação tão forte. Tem que ter muito cuidado a manusear a cabecinha, porque qualquer movimento que façam que não seja necessário pode estragar aquilo que estão a fazer. A massa convém estar numa boa consistência, não pode estar nem muito mole nem muito dura, porque senão vai ser complicado vocês modelarem. Agora, com a pontinha do marcador, vamos fazer a marcação dos olhos. Então, fazemos de um lado, assim, e fazemos do outro. Tem que ter atenção para que a marcação fique igual dos dois lados, da mesma profundidade e do mesmo tamanho. Agora passam os dedos para alisar a marcação, não ficar tão forte. Fica assim. Agora, com o cabo do pincel mais fininho, ou com uma esteca que tenham assim parecida, vamos fazer duas marcações, aqui de um lado e do outro. Assim, de cima para baixo. E do outro lado a mesma coisa. Cima para baixo. Marco um bocadinho mais. E agora com os dedos vamos também alisar e puxar esta massa assim para cima, neste caso para os lados, e isto são as bochechinhas do nosso boneco. Deste lado a mesma coisa. Ver? As bochechinhas do boneco. Se necessário, voltamos a marcar aqui a zona do olho.
E agora, com a pontinha novamente do pincel mais fininho, vamos marcar aqui onde termina o nariz. Então, há de ser mais ou menos aqui a meio. E fazemos uma marcação. Assim. E puxamos, também com a ajuda da pontinha, puxamos para cima o nariz. Ver? Passam também aqui de lado, para ajeitar. O outro lado também. E vão sempre passando os dedos para tirar as marcações que fiquem. Damos assim uma beliscadinha também, para ficar mais fininho. Marcamos aqui o olho, assim ajuda a definir aqui a cana do nariz. E agora com a pontinha do marcador, vamos molhar um bocadinho em água, pouquinho só para ela deslizar melhor. E vamos fazer aqui o contorno do nariz, a parte das narinas. Fazemos de um lado e fazemos do outro. Não sei se vai dar para vocês verem na câmera. Agora com a esteca gancho, vamos fazer as narinas, os buraquinhos. Então, encostamos aqui de um dos lados, fazemos o furinho e puxamos para o lado de fora. E do outro lado a mesma coisa. Fazemos o buraquinho e puxamos para o lado. Agora, novamente, com a ponta do cabo mais fininho, vamos aqui embaixo dividir o queixo e a boca. Então, vamos puxar para baixo. Isto aqui é o queixo. Puxamos para baixo. E com os dedos afinamos um bocadinho. Alisam sempre. Se necessário, voltamos a marcar a bochecha. Aqui embaixo, com o dedo, vamos endireitar, tornar isto mais reto aqui embaixo, assim com o dedo. Ver? E agora falta só a boca. A boca, vamos usar aqui esteca-faca e nesta parte que sobrou, aqui, vamos fazer um corte ao meio, que é para dividirmos o lábio de cima e o de baixo.
Para saber mais ou menos o tamanho do corte, é só verem aqui onde termina a narina, a ver? Para baixo, e aqui a mesma coisa deste lado. Agora, com a ponta do nosso marcador de silicone, vamos fazer dois buraquinhos em cada ponta do corte que fizemos. Assim. E, novamente, com a ponta, colocamos um bocadinho nada de água e vamos modelar o lábio de baixo. Então, como é que fazemos? Colocamos o marcador de um lado e vamos deslizando o marcador até ele unir no outro lado. Não sei se dá para ver bem. Marcamos um bocadinho mais, porque depois a massa, quando secar, isto vai encolher e depois não se nota. Portanto, temos que marcar bem para quando a massa encolher. Aqui embaixo alisamos, zona do queixo. Voltamos a cortar aqui. E agora o lábio de cima. Vamos fazer aqui aquela marcação que nós temos no meio do lábio, que vem daqui de cima do nariz. Assim, não sei se dá para ver. Até aqui mesmo por baixo, fazemos uma marcaçãozinha que vem de cima do nariz até ao lábio. E depois, com o pincel, vamos puxar aqui o lábio para cima. E a mesma coisa do outro lado. Alisamos aqui esta parte de cima do lábio, aqui esta parte entre o lábio e o nariz. A ver? Voltamos a cortar. E pronto. Já está. Agora para fazermos as orelhinhas, vamos só espetar aqui um palito, para ser mais fácil. Tenho aqui duas bolinhas do mesmo tamanho e vamos fazer duas gotinhas alongadas. Assim. Tentem que fiquem as duas do mesmo tamanho. Agora, para colarmos aqui as nossas orelhas, vamos passar um bocadinho de água. Não vale a pena passarmos cola. Passamos um bocadinho de água dos dois lados.
e damos aqui no nosso rolinho e beliscamos um bocadinho. E agora temos de ter muito cuidado onde é que vamos colocar a orelha para elas ficarem direitinhas. Então têm que ver aqui em cima qual é o centro e aqui de lado a mesma coisa, onde é que é o centro, para colocarem exatamente no mesmo sítio. E aqui de lado têm que ter atenção que, se vocês repararem, a orelha começa onde é o meio do olho e termina no meio da boca. Mais ou menos assim. Agora a outra é a mesma coisa. Beliscamos um bocadinho e colocamos. Tem que estar as duas na mesma posição. Senão, coitadinho, fica um bocadinho estranho. E agora, aqui com a pontinha bicuda desta esteca, ou com um palito, também pode ser, vamos fazer o furinho da orelha. Então é só aqui, apontamos para baixo e furamos. E do outro lado a mesma coisa. Pronto. Depois, os olhos podem pintar ou podem fazer o enxerto. Para fazer o enxerto temos que fazer uma cavidade maior e depois colocarmos a massa branca. Deixarmos secar e pintar. Ou podem só pintar agora por cima depois dele estar seco. Ou colocar olhos adesivos, como eu fiz com estes. E depois têm que limpar também o rosto todo antes de fazerem a pintura. Eu aqui também tenho que limpar este, que ele não ficou muito bem aqui. Tem aqui uma coisinha suja. Esta é uma das formas de fazer o rosto modelado, existem outras. Esta é a que eu acho mais simples e mais rápida de fazer. Espero que vos tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida é só deixarem nos comentários. Obrigada por assistirem ao vídeo, espero que tenham gostado. E se gostaram, coloquem o vosso like, deixem os vossos comentários e partilhem com outras pessoas. E não se esqueçam, subscrevam o canal e coloquem as mãos no biscuit. Desejo um dia cheio de cor. Até já!